Um pouco mais de confiança por conta do espanto da má fase, talvez um novo centroavante para Roger Machado e quem sabe até mesmo um novo time titular para enfrentar o Flamengo pela Copa Libertadores. Este é o resultado de uma vitória consistente por 3-1 sobre o Red Bull Bragantino, a segunda no Campeonato Brasileiro fora do estádio Beira-Rio. Os bastidores que vêm de São Paulo são animadores, principalmente pelo fato de que o vestiário tira um peso das costas com a sequência de insucessos, mas principalmente porque coloca agora para quarta-feira um novo ânimo no ambiente e também no trabalho do treinador. A gente vai falar sobre isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo lá em São Paulo, né? Porque neste domingo o Internacional está de folga, Dia dos Pais, né? Principalmente depois do que fez no final de semana, no sábado, lá na Vila Municipal, o estádio em que enfrentou o Red Bull Bragantino. Até, aliás, né? Um feliz Dia dos Pais para todo mundo, que vocês possam curtir com seus filhos, com suas famílias, com quem vocês amam, porque isso é o mais importante na vida, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação para tu receber os novos conteúdos, não te esquece também que kto.bet.br é minha parceira aqui e tá te esperando para tu fazer o teu registro, dar essa brincada e, claro, aproveitar tudo que a plataforma tem. Tem ganho antecipado, ontem, por exemplo, com o Internacional deu ganho antecipado, também tem o ganho aumentado, a chance extra que no final de semana, nos jogos do Campeonato Brasileiro, tu tem, se tu faz uma múltipla com até 3 seleções, odd 3, se tu não bate, ela vai ter mais uma oportunidade, né? Se tu fizer uma aposta, principalmente até R$25, tá? Cara, vai lá, entende como é que funciona o jogo e vem ser feliz, porque é muito bacana, é divertido pra caramba brincar lá na KTO, beleza? Bom, vamos lá, neste momento o Internacional com a vitória por 3-1 diante do Bragantino sobe 3 posições na tabela. O Inter é o 10º colocado com 24 pontos. São 18 jogos disputados, 6-6-6, vitória, empate, derrota. 21 gols pró, 23 sofridos. Ainda tem o revés ali, né? De ter um saldo negativo, 44% de aproveitamento. Se a gente for olhar, são 16 para o líder Flamengo, também são 6 para o Bahia, o primeiro do G4, e são 5 para o Botafogo. Na verdade, se a gente pegar o Mirassol, que é o sexto, né? 28 pontos, são 4 do Mirassol, o sexto colocado. O Inter pode perder posições hoje, tá? Principalmente porque joga o Atlético Mineiro, que tem 23 e tá atrás, com 2 jogos a menos ainda, se for olhar, né? Tem aquele jogo atrasado lá da parte do Mundial. Depois também tem o Palmeiras com o Ceará também pode passar o Internacional, ele tem 22 pontos, pode chegar a 25. E o Corinthians só joga na segunda-feira contra o Juventude no Jacone e também pode passar o Internacional fazendo 25 pontos caso vença, né? Isso tudo são com vitórias que a gente está falando. O Atlético Mineiro já não. O Atlético Mineiro, se empatar, já passa o Internacional, beleza? Mas, cara, de tudo, o que fica, né? A gente conversando com os repórteres que estão lá, o Lucas Colar principalmente, o ambiente ele só distensionou. Ele continua, né, com os dirigentes secos, sem risada, sem muita interação com os repórteres, cuidando o que fala na frente, inclusive, da imprensa, para daqui a pouco alguma fala meio fora do lugar não gere um atrito ou não gere uma crise. O técnico Roger Machado fez algumas brincadeiras ao longo da coletiva para também dar uma distensionada, mas os dirigentes ficaram o tempo todo sérios, olhando, sem rir, principalmente porque o ambiente estava bem pesado, né? A gente trouxe sobre isso aqui no conteúdo do canal do sábado, né? O conteúdo de
pré-jogo. Mas assim, o que me parece? A gente tem talvez a melhor atuação do Inter depois do Mundial. Depois do Mundial. Tinha sido o Santos e tal, mas depois o Inter deu aquela vacilada, quase o time do Neymar empatou. Mas ontem não, o Inter foi bem. E o Inter foi bem por diversos motivos. Primeiro, Cleiton Sampaio muito bem no jogo. Gostei do Cleiton Sampaio, tá? Errou uma bola no início, numa bola que tomou nas costas pro Isidro Pita e tal, mas depois se recuperou na partida, ficou ligado o tempo todo ali, bem atento nas jogadas, que às vezes passavam as costas dos laterais e às vezes, claro, né, o Red Bull também chegava com algum perigo. E aí a gente tem o Juninho como uma dupla também interessante para o nosso reserva pelo lado direito. Juninho que deve ser o titular, com o Vitão voltando agora na Libertadores quarta-feira, cumpriu a última partida de suspensão. Assim como deve voltar também o Brian Aguirre no lugar do Alan Benítez, tem jogado todos os jogos, foi muito mais preservação nesse sentido. O resto não foi preservação, o resto foi uma alternativa que o técnico Roger Machado fez, uma espécie de teste para entender se consegue colocar alguma formatação diferente para enfrentar o Flamengo. E aí aqui que a gente começa. Por exemplo, Thiago Maia e Alan Rodrigues. Depois, Alan Patrick e Bruno Tabata. Depois, Wesley e o Ricardo Matias. A dupla de volantes é uma dupla de volantes que joga mais, sabe ir e voltar e recompõe, principalmente com um uruguaio de 25 anos. É um jogador extremamente rápido, vigor físico, tem também a antecipação, liderança. A gente viu muito, né, durante o jogo, o quanto ele instruía os parceiros, o quanto ele mostrava quando o meio-campo não estava legal. E aí, de vez em quando, ele até trocava com o Bruno Tabata indo para frente e voltando para o Bruno Tabata abrir e armar o jogo do lado do Thiago Maia. E com isso, a gente teve movimentação no meio-campo, liberando o Alan Patrick. O Alan Patrick não foi o único a criar. E aí, a partir disso, claro, né, que a qualidade do nosso camisa 10 é muito alta. Se não tem uma marcação isolada nele, tem outros para marcar, ele consegue ser o Alan Patrick que a gente conhece. O Roger, inclusive, chegou a falar sobre isso, né? O quanto a liberdade que o Alan Patrick teve foi fundamental para a ligação do meio-campo. A gente tem o Wesley também, de novo, na esquerda, do lado do Bernabé. O Roger, a primeira brincadeira da coletiva foi justamente essa, né? Eles voltaram a namorar, vamos namorar de novo, né? O Bernabé e o Wesley. E com isso as principais jogadas, inclusive, vieram pelos pés do atacante que joga pelos lados. Uma vindo pela esquerda, outra pela direita, né? Na hora do pênalti, quando ele faz o cruzamento, ele está ali cruzando pelo lado direito. E aí o resto é história. Depois uma marcação abafa dos atacantes, que gera o terceiro gol do Ricardo Matias. O Ricardo Matias, ele é 9, ele é centroavante, ele tem a profissão matador. Ele já fazia gols da base, ele já fazia gols da seleção sub-20, a gente já sabia que ele poderia fazer gols também no profissional. Mas ontem ele mostrou um atestado de maturidade, em que teve, claro, né, participação ativa no campo todo, mas que quando a bola chega ele guarda. Por exemplo, ele teve 2 bolas na cara do gol e ele foi lá e fez. Diferente do Borré, por exemplo, que entrou depois no lugar dele no segundo tempo e aí toma uma bola cruzada praticamente cara a cara com o gol e cabeceia para frente. Aliás, me parece muito claro que ele será o titular na quarta-feira no Maracanã, a partir de algumas falas do técnico Roger Machado, a partir inclusive, né, dos 2 gols. Não tem como, se a ideia é ter confiança, dificilmente não vai, né, botar o Ricardo Matias em detrimento dos 2 medalhões, o Rafael Borré e o Ener Valencia. Gostei muito quando o Inter jogou com 3 volantes também. Gostei muito quando o Inter botou o Luiz Otávio para jogar. E até vou te dizer que eu não sei se eu não povoaria um pouco mais ali e faria um 4-1-3-2. Com o Luiz Otávio, os 3, o Alan Patrick no meio, do Thiago Maia e do Rodrigues, e lá na frente o Wesley e o Rafael Borré, e o Ricardo Matias, perdão. Não sei se eu não faria isso, mas acho que o time do técnico Roger Machado está escalado para quarta-feira, com Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabé, Thiago Maia com o Alan Rodrigues, Alan Patrick, Tabata, Wesley e Ricardo Matias. Me parece muito claro que ele vai repetir a escalação a partir, claro, né, de condições
físicas. E daí a gente tem que falar um pouco do Roger. O Roger, ele mostrou uma resiliência muito grande nesses dias e expôs ela. Ele expôs a resiliência a partir de algumas conversas de vestiário e principalmente com o Ricardo Matias e o Thiago Maia, que em um determinado momento ele entrou na sala de fisioterapia, eles estavam fazendo um trabalho de aquecimento, de pré-treino e tal, e o Thiago pergunta para ele, como tu tá? Porque os guerreiros não podem ver o cacique, né? O chefe deles flechado não pode ver o chefe deles cabisbaixo. Ele diz, inclusive, né, que muitas vezes ele chegou cabisbaixo no ambiente, mas dava aquelas respiradas 3 vezes e ia para cima. Porque assim, ele tem já um tempo, né, no futebol, ele sabe que ele está calejado, ele está já acostumado a receber aplausos e receber protestos. Isso não quer dizer que ele desdenha do protesto que aconteceu com as faixas, com o nome dele e tudo mais. Tanto que acabou indiretamente se reinventando na partida. O que fica também é a conversa dele com o Ricardo Matias e o quanto ele comprova, né, na coletiva aquilo que eu trouxe para vocês aqui, de que o Ricardo Matias tem que dar mais, de que o departamento de futebol como um todo entende que por vezes ele não treina bem, por vezes ele sente uma dor e logo pede atendimento, em vez de fazer os exercícios e fazer toda a minutagem que o GPS, né, ele manda. E aí o técnico Roger Machado também destaca que ele é um jogador milionário e ainda não sabe, com mais de 1,90, com força, com corpo e que, claro, né, pode pegar, a partir de tudo isso, vir a ser um grande centroavante no futebol mundial. Tanto que olheiros da Europa estão olhando, estão observando, melhor dizendo, o Manchester United entre eles, né? Então fica aí todo o rescaldo desse jogo importantíssimo para o Internacional. Voltar vivo do Maracanã é essencial, porque a partir disso, quem sabe, a torcida bota mais do que os 33 mil da Copa do Brasil para a gente seguir aí buscando o Tri da América. Chegou até aqui? Te agradeço demais. Não te esquece que a hora do pastel é bom também no domingão, né? Finalizar o Dia dos Pais com um pastelzinho bem fritinho, bem novinho e com muito recheio. Vai lá na hora do pastel, aproveita o cupom Grenal10 e ganha esse descontaço por ser minha parceira aqui do canal. Valeu? Bota nos comentários qual o time que tu colocaria na quarta-feira. Manteria o mesmo 11 inicial? Mudaria alguma coisa? Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Forte abraço. Tchau.